Sr. Presidente, muito obrigado. Eu fiquei um pouco surpreendido, Sr. Presidente, não me ter dado a palavra, porque o requerimento do PCP foi rejeitado no que se referia à vinda da Inspetora-Geral da Administração Interna, mas também propusemos a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna, mas de qualquer forma, enfim, vou usar agora da palavra e colocar algumas questões. Para saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os senhores e senhores que os acompanham, e começar por dizer o seguinte, para sermos claros. Não está aqui, do nosso ponto de vista, em causa de maneira nenhuma os direitos dos profissionais das forças de segurança, dos polícias, e até podemos dizer com propriedade que nós próprios defendemos que os polícias tenham mais direitos do que aqueles que o Sr. Ministro da Administração Interna preconiza. E, portanto, não é isso que está aqui em causa. E temos maior respeito pelas forças de segurança, pela generalidade das suas atuações, e, portanto, não está aqui em causa nenhuma falta de consideração, nenhuma crítica sistemática relativamente à atuação das forças policiais. Agora, as forças policiais são serviços públicos que não são iguais aos outros, dispõem de meios coercivos, e isso implica um grau de exigência muito elevado relativamente à adequação das suas atuações. Bom, e se nós estamos aqui hoje, é porque todos reconhecemos que as coisas não correram bem no passado dia 22 de março. Porque se tivessem corrido bem, não havia problema nenhum, o Sr. Ministro não teria solicitado nenhum inquérito à Inspeção-Geral da Administração Interna e não estaríamos hoje aqui a fazer esta reunião. E, portanto, temos é que verificar o que é que não correu bem, abordar o assunto com a serenidade que ele exige para que em próximas ocasiões em que se justifica alguma intervenção policial, que ela seja adequada, proporcional e que não surjam problemas suscetíveis de crítica à atuação das forças de segurança. Ora bem, e creio até que, dado que, e antes de passar exatamente à apreciação do caso concreto, que o facto que consta deste relatório da PSP estar a pensar está a abordar, fazer uma auditoria temática sobre a adequação técnica e tática das ações de natureza policial, eu creio que se justifica uma abordagem mais genérica deste ponto, que creio que era útil equacionar em sede dessa auditoria, e que tem que ver com a atuação policial em circunstâncias como as que ocorrem quando há, por exemplo, uma iniciativa como o do 22 de março, que há uma greve geral. E creio que, embora eu considere que, em geral, no passado dia 22 de março, na última greve geral, a atuação das forças de segurança foi, isolando agora este acontecimento, já iremos a ele, foi no essencial correta, nem sempre tem sido assim, e acho que importava que fosse refletidos alguns aspectos. Ora bem, quando estamos perante uma situação de uma greve, seja geral, seja setorial, há direitos que devem ser acautelados e que não compete às forças de segurança dirimir ou tomar partido. Ou seja, nós quando estamos perante uma greve, temos de um lado cidadãos que exercem o seu direito de greve e exercem o seu direito de fazer piquetes de greve, de uma forma obviamente ordeira e sem exercer qualquer coação física sobre seja quem for, e temos por outro lado cidadãos trabalhadores, que decidem não aderir à greve e decidem ir trabalhar e também têm um direito que obviamente é respeitável. Concordo ou não com ele. Ora bem, e compete às forças de segurança, caso sejam chamadas para alguma ocorrência, garantir que os direitos de uns e outros sejam respeitados. Ora bem, acontece que nem sempre isso acontece e que o patronato, que aqui não é parte, por vezes arroga-se o direito de o ser e arroga-se até o direito de comandar as forças policiais que manda chamar. E assistimos, enfim, eu já assisti a várias situações desse tipo, em que entidades patronais dão ordens aos elementos das forças de segurança e eles as acatam, e isso não pode ser. Não lhes compete tomar partido por ninguém,
Eu compreendo que alguém queira trabalhar e que tenha algum receio, piquetes de greve, que eu considero, enfim, geralmente injustificado, mas, enfim, que possa pedir auxílio a um elemento das forças de segurança que ali esteja para que nada lhe aconteça, bem, naturalmente. Agora, aquilo que eu acho que não pode acontecer nestes dias, e eu já, não no dia 22 de março, mas em outras ocasiões já assisti, foi, de facto, com empresários a dar ordens aos agentes das forças policiais e a dizer-lhes o que é que hão de fazer e que devem afastar os piquetes. E até havia um sargento da GNR, acho que é para Penafiel, que se notabiliza por agressões a piquetes de greve. Que é um caso muito identificado. Aliás, que já terá havido até várias perguntas ao Governo, de deputados do meu grupo parlamentar, precisamente sobre esse responsável de uma força de segurança que quer retirar à figura histórica de Afonso Costa a alcunha do racha sindicalistas, portanto, ele pretende ser ele o racha sindicalistas do século XXI. E, portanto, há atuações das forças de segurança que nestes dias são particularmente sensíveis, devem ser acauteladas. E eu gostaria que, enfim, não sabemos o que é que o futuro nos reserva em matérias de luta dos trabalhadores, mas que, desse ponto de vista, do respeito pelos piquetes de greve e pelos direitos de quem quer trabalhar apesar da greve, que as coisas ocorram como ocorreram em 22 de março, não temos razão de queixa, não é? E esperemos que no futuro as coisas possam ser assim, não como aconteceu em situações anteriores. Uma segunda prevenção genérica, Sr. Ministro, tem que ver com o problema dos agentes das forças de segurança trajando civilmente no meio das manifestações e, como aconteceu, isso aconteceu agora, muito recentemente, visivelmente armados. Eu tenho conhecimento direto de pessoas que presenciaram, pessoas da minha confiança, em cujo depoimento eu confio inteiramente, que quando numa manifestação que ocorreu pela presença do Sr. Primeiro-Ministro na cidade do Porto, em que houve elementos das forças de segurança no meio dos manifestantes com armas visíveis. Sr. Ministro, isto não pode acontecer, porque isto é suscetível de causar problemas muito complicados. E aconteceu. E, portanto, eu creio que valia a pena que houvesse uma reflexão sobre atuações deste tipo, porque não são para ninguém. Agora, Sr. Ministro, relativamente a este caso concreto. Este caso foi aqui do Chiado. Foi particularmente infeliz por várias razões. Em primeiro lugar, porque estas imagens correram o mundo e não são boas, nem para a imagem do país, nem para as imagens das forças de segurança. E também não foram boas para os promotores da greve geral, para os trabalhadores que nela participaram e para os que participaram nas 38 manifestações a que o Sr. Ministro se referiu. Não foram boas porque a mediatização foi feita em torno deste infeliz acontecimento. E, portanto, Sr. Ministro, aqui estamos todos de acordo relativamente à infelicidade, por vários motivos, destes acontecimentos. Agora, relativamente àquilo que consta deste relatório, eu gostaria de dizer o seguinte. Bom, eu creio que há aqui que a questão é abordada sob um ponto de vista que eu creio que neste caso é relativamente acessório, que é o problema da liberdade de informar. E no relatório é dito que não foi recolhida qualquer evidência de que os factos dos dois jornalistas terem sofrido os efeitos da atuação policial tenha sido determinado pela sua qualidade de jornalistas, que não estavam identificados, não havia nada que evidenciasse serem jornalistas. Ora bem, Sr. Ministro, eu creio que o problema, o que é grave nisto não é o facto de terem sido agredidos dois cidadãos por serem jornalistas, porque eu acredito perfeitamente que os elementos das forças de segurança que os agrediram não os estivessem a fazer na convicção de que estes são jornalistas e, portanto, estes é que levam porque são jornalistas. Eu acredito que não fosse isso. Mas foram dois cidadãos que foram agredidos. E a questão é saber o que é que esses cidadãos fizeram para ser agredidos. Porque eles podiam não ser jornalistas. E eu considero que, mesmo que não fossem jornalistas, a situação era igualmente grave, a não ser que se demonstrasse que aqueles cidadãos fizeram alguma coisa, jornalistas ou não, tiveram alguma atitude que justificasse algum grau de agressividade por parte das forças policiais. Ora, o Sr. Ministro referiu aí
que houve atuações desordeiras de algumas pessoas. O que eu acredito, embora isso não conste no relatório, o relatório da IGAI não refere nada disso. O Sr. Ministro aqui deu-nos pormenores que o relatório não nos dá. O relatório não se refere a nada disso. Não se refere a nada disso. Embora eu, Sr. Ministro, embora eu não ponha isso em causa. Não é só para dizer, é que isto não é o relatório. Isto é o despacho da Sra. Inspetora-Geral. Então, Sr. Ministro, nós não dispomos do relatório, mas o despacho da Sra. Inspetora-Geral não refere nada disso. Porventura, deveria referi-lo. Permitam pedir, de facto, continuar a fazer todo o sentido que esta Comissão possa ouvir a Sra. Inspetora-Geral. O que a maioria rejeitou. Mas, isto não é dito, mas vamos admitir isso, vamos admitir que assim foi, mas isso não demonstra que estes dois cidadãos tenham estado envolvidos em qualquer tipo de desacato que justifique que eles tivessem sido agredidos. E eu creio que essa é que é a questão. Ou seja, mais do que um problema de liberdade de informar, o que está aqui em causa é o problema de cidadãos que não fizeram mal a ninguém, que tiveram um comportamento que não tem nada de incivilizado e que são agredidos por elementos das forças policiais. Eu creio que essa é que é, Sr. Ministro, essa é que é aqui a questão fundamental. Bom, e o Sr. Ministro está muito preocupado com a possibilidade de encontrar uma forma de identificar muito visivelmente os jornalistas nas manifestações, então creio que também vale a pena arranjar uma forma de identificar qualquer cidadão onde diga manifestante pacífico. Porque os manifestantes pacíficos têm o mesmo direito que os jornalistas a não serem agredidos nas manifestações. Sr. Ministro, e portanto, eu creio que a questão que está aqui colocada é esta, é a de saber qual foi, afinal, o Sr. Ministro já nos referiu qual foi o enquadramento. Qual foi o enquadramento? Havia ali, de facto, uma série de pessoas que estavam a ter um comportamento que justificaria uma intervenção das forças policiais. Admitimos isso, aliás, o Sr. Ministro está perfeitamente, aliás, disse-o claramente, que é fácil de ver que eu identifico-me com a manifestação que decorreu com o total civismo uma hora antes, não me identifico com a manifestação de que estamos aqui a falar, nem ponho as mãos no fogo por alguns dos manifestantes que lá estiveram. Agora, a questão é de saber se no caso concreto, e tendo em conta as agressões que foram verificadas, se há alguma adequação, se há alguma relação que as justifique que tenham sido feitas àquelas pessoas. Porquê? Para além de que há aspectos que não são aqui clarificados e sobre os quais não temos informação nenhuma, como seja o que se refere no ponto 15 sobre a atuação de um agente que derruba uma manifestante no Largo do Chiado e sobre um tal senhor Francisco Malcata Alves, que eu não sei quem seja, que justifica que sobre esse caso haja uma averiguação. E, portanto, nós sobre isto não sabemos de que é que se trata. E, eventualmente, terão sido casos graves, mas não sabemos. E, portanto, creio que se justificaria também que houvesse algum esclarecimento acerca disso. Porque é que terá sido derrubada esta manifestante, em que circunstâncias é que isto foi. Há um ponto aqui que eu creio que chega a ser um pouco caricato, que é o dizer que não ficou provado que houvesse intenção do agente Manuel Pinto em atingir a referida jornalista. Sr. Ministro, eu acho que aqui as imagens são concludentes. Se ele não tinha intenção de agredir, simulou muitíssimo bem. Porque, de facto, aquelas notícias que correm o mundo são muito reveladoras quanto a uma intenção de agredir. Houve pelo menos uma tentativa. E ainda por cima com a agravante, que é referido no relatório, ter sido feita com o bastão ao contrário, que eu acho que é inadmissível a qualquer título e que não pode passar sem que haja consequências disciplinares. E portanto, creio que aqui, Sr. Ministro, a questão que se coloca é que justificação é que existe para estes casos, para estas agressões em concreto que foram detectadas. Porque, e com isto termino relativamente a este caso, não se pode dizer que estas atuações, sendo individuais, não são assacáveis ao conjunto da operação policial. Sr. Ministro, não podem deixar de ser. Não podem deixar de ser. Como em qualquer... Há uma operação que envolve um conjunto de pessoas, que envolve um determinado dispositivo, não é? E é assim, Sr. Ministro, se logo
se logo o Benfica sofrer um golo por inépcia do guarda-redes, não é só o guarda-redes que sofre o golo. É a equipa toda. Ó Sr. Ministro, e portanto, a atuação policial, quando há uma atuação policial errada, o corpo policial não pode dizer a culpa não foi nossa, a culpa foi só daquele. Porque, de facto, é a imagem da atuação policial que é lesada irremediavelmente, independentemente da vontade dos outros elementos que a integram. E, portanto, isto não pode ser visto apenas do ponto de vista, bem, houve uma atuação individual e o problema, a culpa foi só daquele. Bom, e amanhã há 10 atuações individuais, bem, a culpa foi daqueles 10, não foi dos outros 90. Bom, não pode ser, efetivamente, a responsabilidade tem que ser assumida. Quem comanda uma operação tem que assumir a responsabilidade por aquilo que acontece e aquilo que é a atuação dos homens que estão sob o seu comando. Duas questões muito breves agora, Sr. Ministro. Voltamos ao célebre relatório, célebre porque foi noticiado na comunicação social, com citações e tudo, dos serviços de informações, que aqui é referido que é desconhecido da PSP, mas eu pergunto se é desconhecido do Ministro da Administração Interna. Porque o relatório foi referido na comunicação social com algum pormenor. Nós aqui não pudemos obter nenhuma informação acerca disso, porque até agora a maioria inviabilizou, mas ficamos a saber que a PSP não teve conhecimento, ou pelo menos o comissário, o intendente que é referido, o senhor subintendente José Custódio, não tem conhecimento dele, mas gostaríamos de saber se o senhor Ministro tem, o que é que nos tem a dizer acerca disso, não é? O que é que nos tem a dizer acerca disso? Procurou apurar alguma coisa, como seguramente que observa com cuidado aquilo que a comunicação social refere relativamente à sua área de responsabilidade governativa, se procurou apurar alguma coisa acerca da autenticidade daquele relatório, sobre o grau de circulação que teve aquele relatório. Gostaria que se nos pudesse elucidar sobre isso. Que informação é que tem acerca desse tal relatório dos serviços de informações que seria destinado às forças de segurança e que é, a avaliar pelas notícias que saíram, injustificavelmente alarmista. Finalmente, Sr. Ministro, eu creio que é pena que a decisão que tomou de providenciar um relatório da IGAI acerca dos acontecimentos do dia 22 de março não tenha acontecido o mesmo a quando dos acontecimentos se não estou em erro, de 24 de novembro. O Sr. Ministro há pouco referiu-se a uma manifestação de outubro, tinha razão, era de facto em outubro, aquela a que se referiu, mas houve uma manifestação em novembro, aqui à porta, em que também houve duas manifestações, tal como aconteceu no dia 22 de março, e que na segunda manifestação houve uns acontecimentos estranhos. Inclusivamente com denúncias, foi a manifestação em que aconteceu a tal agressão de um cidadão alemão a um elemento de uma força policial, e eu, obviamente, acho que esse cidadão alemão deve ser julgado e muito bem. Deve ser responsabilizado pela sua atuação. De facto, houve uma atuação a um elemento policial, mas houve, nessa mesma manifestação, acontecimentos estranhos relativamente, mais uma vez, a elementos policiais que estariam trajando à civil no meio da manifestação, e houve até acusações de alguma provocação por parte desses elementos. Teria sido muito útil que a IGAI, nessa altura, também tivesse feito uma averiguação acerca do que ocorreu. Teria sido útil. Isso não aconteceu. Eu próprio fiz uma pergunta ao Governo, perguntando se haveria alguma decisão nesse sentido. A resposta foi que não. É pena, porque seguramente que houve ali situações que, se tivesse havido uma averiguação por parte da IGAI, poderiam ter sido esclarecidas e até agora não foram. E segundo o Sr. Ministro nos informou, que vão demorar muito, porque vai ter que se esperar que se conclua o processo de crime acerca do cidadão alemão. Teria sido útil, nesse caso também, dado que há factos que não foram esclarecidos, que tivesse havido uma averiguação da IGAI. Muito obrigado. Vou ser muito breve e só queria dizer duas coisas. A primeira é esta, é que de facto o que nos motiva aqui é procurar que um cidadão que se manifeste pacificamente, um cidadão que seja jornalista e que faça a cobertura de qualquer acontecimento sem incorrer em qualquer agressão de elementos de forças policiais, ou seja, de quem for, de que um transeunte que passe por um local
onde está a haver uma qualquer manifestação, tenha a garantia de que não é agredido pelas forças policiais. Eu acho que é esta a questão que nos traz aqui. E a preocupação que justifica esta reunião é a evidência de que houve pelo menos 2 pessoas, que são jornalistas, que não cometeram nenhum desacato da ordem pública, que não partiram nenhuma esplanada no Chiado e que foram agredidos. Um foi seguramente agredido e outra, se não foi agredida, andou lá muito perto, teve sorte. E esta é que é a questão, Sr. Ministro. Não é que não possa ter havido, é pena nós não tivemos acesso ao relatório, só temos acesso a um despacho que é muito sumário, quando confrontado com a informação que o Sr. Ministro já aqui nos deu. Não é questão de pôr em causa que se justificaria algum tipo de atuação no caso concreto. Agora, manifestamente, a atuação de que todos sabemos que foram alvo aquelas 2 pessoas, pelo menos aquelas 2 pessoas, não foi adequada. Não foi adequada. E gostaríamos de ter a garantia de que o transeunte, o manifestante pacífico, o jornalista, ou seja, alguém que não esteja envolvido em qualquer tipo de desacato, não venha a ser agredido, não venha, como costuma dizer, levar por tabela relativamente a factos que não cometeu. E creio que essa garantia de atuação policial é que nos faz falta, é que nós gostaríamos de facto de ter, e que de facto com acontecimentos desses fica alguma intranquilidade. Esta é a primeira questão. A segunda questão, eu sinto-me obrigado, dado que o Sr. Ministro fez uma teoria geral das manifestações arruaceiras, olhando para mim e a resposta a perguntas minhas, e eu queria deixar aqui absolutamente claro o seguinte: eu fui manifestante no dia 22 de março, numa manifestação em Benavente e numa outra em Santarém, que é o meu círculo eleitoral, onde houve, entre as 38 manifestações que aqui falámos, 2 foram no meu círculo eleitoral e nessas eu estive, nas de Lisboa, não. Ora bem, e eu quero dizer, Sr. Ministro, o seguinte, que há manifestações e manifestações, como já aqui vimos, embora eu também não generalize, ou seja, mesmo aquelas manifestações com cujos objetivos e métodos não me identifico, não generalizo relativamente a todas as pessoas que participam nessas manifestações, porque aí haverá pessoas que não estarão envolvidas em nenhum tipo de arruaças. Agora, eu também quero dizer o seguinte: o Sr. Ministro referiu aí vários métodos que até andam na internet, e isso depois já vem nos jornais, onde é que são os sites e essas coisas todas, de pessoas que acham que a ação política se faz por esses métodos. Eu seguramente entendo que não, e entendo que o Sr. Ministro aqui lamentou prejuízos que esse tipo de atuações causa a pessoas que por vezes veem os seus bens afetados, as pessoas afetadas veem a sua insegurança posta em causa, a imagem das forças policiais, por essa via são obrigadas a intervir, mas eu digo, Sr. Ministro, esse tipo de atuações causam um prejuízo enorme a pessoas que muito justamente e legitimamente querem exercer pacificamente o seu direito de manifestação e que não só veem muitas vezes esse direito de manifestação perturbado, como fazem com que haja um absoluto silenciamento de grandes manifestações cívicas exercidas com caráter pacífico. Há pouco o Sr. Deputado Telmo Correia referia que a comparação com a Grécia, eu termino já, Sr. Presidente, referia a comparação com a Grécia, dizendo que ainda bem que Portugal não dá perante o mundo a imagem que a Grécia dá. Só que acontece o seguinte, é que de facto, em consequência do que aconteceu no Chiado, para fora de Portugal, deu. Porque a imagem que passou do que aconteceu em Portugal no dia 22 de março não foram as 37 manifestações pacíficas, foi aquela. E eu conheço suficientemente bem o que se passa na Grécia para verificar que as imagens que temos da Grécia são imagens de confrontos, de tumultos, de violência, não são as manifestações que envolvem centenas de milhares de cidadãos gregos que se manifestam pacificamente contra as ditas medidas de austeridade. Tal como em Espanha, relativamente ao que se passou no dia 29 de março, que envolveu muitos milhões de pessoas pacificamente, a imagem que tivemos foram confrontos em Barcelona. E, portanto, isto só para dar aqui uma ideia da relatividade destas coisas.